Queridos irmãos, amadas irmãs, boa noite, graça e paz. Como é bom a gente poder ouvir a palavra de Deus através dos louvores que acabamos de cantar, e esses momentos preparam o nosso coração para esse momento que também é tão importante da pregação da palavra. E o meu objetivo é que Deus, Ele fale ao nosso coração nessa noite, através da continuidade dessa série que nós estamos pregando no Evangelho de João. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11. Essa história é bastante conhecida, onde eu estarei meditando nessa noite com os irmãos, com as irmãs. É um texto um pouco extenso, são 46 versículos. Então eu peço que você preste atenção na leitura do texto e também naquilo que Deus nessa noite falará ao nosso coração. Evangelho de João, capítulo 11, verso 1 ao verso 46, que fala da ressurreição de Lázaro. Diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrer com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor,
se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Quero orar com você nesse instante e pedir com que o Santo Espírito, que inspirou o texto que nós acabamos de ler, fale ao nosso coração, ilumine nossa mente, para que possamos ouvir a palavra de Deus, palavra essa que já foi lida, mas que é necessário com que ela penetre o nosso coração, através dessa explicação que certamente o Espírito Santo falará com cada um de nós. Vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. Nós estamos aqui nessa noite com o objetivo de Te louvar, de Te adorar, de glorificar o Teu nome. Mas agora o nosso coração, os nossos olhos e principalmente os nossos ouvidos estão atentos àquilo que o Teu Santo Espírito falará ao nosso coração através desse texto. Fala conosco, Pai, através da palavra que acabou de ser lida. Agora nós precisamos da interpretação e da ação do Teu Espírito na nossa vida, iluminando as nossas mentes para que venhamos a entender o que acabamos de ler. Mas ao mesmo tempo que esse Espírito faça com que essa palavra penetre no nosso coração, ao ponto de que, além de crer, nós possamos praticá-la para a glória do Teu nome, quando sairmos desse recinto, ao ponto de que o Teu nome continue sendo glorificado na nossa vida. Oro para que a Tua infinita misericórdia nessa noite me use, e que a única coisa nessa noite que seja minha, seja a voz, mas que as palavras sejam Tuas, ó Pai. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar como é que nós reagimos diante dos problemas e das aflições que nós passamos na nossa vida? Você já parou para refletir como foi que você reagiu quando você passou por um problema muito sério, por uma aflição que lhe perturbou a alma e que lhe tirou o sono? Como foi que você reagiu? Como é que nós passamos por esses momentos? Como crentes que nós somos ensinados a buscar na palavra de Deus força para resistir a esses momentos. Então, nós somos levados a ler a palavra, a ler as Sagradas Escrituras, a ouvir pregações, a ouvir sermões. Nós somos ensinados a fortalecer a nossa fé através da palavra. Além disso, nós somos levados também a orar, a buscar a presença de Deus em oração, a derramar diante dele a nossa alma, a contar a ele as nossas angústias, as nossas dores, os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas aflições. Nós oramos, nós derramamos diante dele a nossa alma. Além disso, nós também somos ensinados a jejuar. Talvez no momento de uma grande dor, de uma grande aflição, nós queremos muito mais do que apenas ler a palavra ou orar. Nós derramamos a nossa alma através de jejuns, onde buscamos a Deus, onde nós estamos nos abstendo da comida da terra para nos alimentar do pão da vida, para nos alimentar do pão espiritual, para buscar ao Senhor. Nós também averiguamos a nossa vida.
para saber se a nossa vida está de conforme com aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque podemos estar passando por essas situações frutos de desobediência, e nós fazemos uma autoanálise, uma reflexão para saber se a nossa vida está de conforme com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Então, nós buscamos esses meios, que nós chamamos meios de graça, para passarmos por essas situações. O problema é que muitas vezes, mesmo fazendo isso, o tempo passa, a situação se agrava, o problema continua, nós vamos esmorecendo na fé e desanimamos. E é exatamente nesse momento de desânimo, de perturbação, de frustração, porque nós já tentamos de tudo e nada aconteceu, nada mudou, a situação só se agravou, que nós caímos em 3 erros básicos, 3 conclusões equivocadas que nós chegamos. A primeira delas: Deus não me ama mais. Porque se de fato Deus me amasse, eu não estaria passando por isso que eu estou passando. Que amor é esse? Eu tenho um filho, eu tenho uma filha, e se eu ver o meu filho, a minha filha sofrendo, eu vou fazer de tudo para amenizar aquela dor, aquele sofrimento, e extinguir aquela dor e aquele sofrimento. Então Deus não me ama, porque se de fato Ele me amasse, Ele agiria em meu favor, me libertaria dessa situação. Uma outra conclusão equivocada que nós chegamos é que, olha, eu não tenho fé suficiente. Porque isso aqui que eu estou passando é problema de fé. Se eu tivesse fé mesmo, aí realmente eu conseguiria passar por esse momento. Eu olho para a vida de outros irmãos, eu olho para a vida de outras irmãs e vejo que passaram situações até piores do que essa e usaram a sua fé. Usando a sua fé, conseguiram sobrepujar os momentos de aflição e de dificuldade que passaram. Então o problema é que eu não tenho fé suficiente. Preciso ter mais fé. Uma outra conclusão que muitos chegam, diz: olha, isso é fruto de pecado. Só pode ser. Porque, olha, ninguém passa pelo que eu estou passando se não for fruto de pecado. É a história lá dos amigos de Jó. Começaram a olhar para Jó e disseram: olha, ninguém passa por isso, Jó, que você está passando, se não tiver um pecado aí oculto, um pecado escondido. Então é por conta disso, então não tem jeito. Eu vou morrer assim. Essa situação vai me sucumbir. Sendo que o texto que nós acabamos de ler desconstrói essas conclusões equivocadas que muitos de nós chega em momento de aflição, de dor e de angústia. Eu não estou dizendo que em algum momento da nossa vida essas conclusões não tenham razão. Pode acontecer de termos falta de fé. Pode acontecer de ser fruto de algum pecado cometido. Pode acontecer de ser fruto de outras situações. Mas nunca de que Deus nos abandonou ou deixou de nos amar. E é isso que esse texto está nos mostrando. A famosa história da ressurreição de Lázaro. Conta-nos a história, João capítulo 11, de uma família que estava passando por um grande problema, por uma grande adversidade, por uma grande aflição, uma enfermidade em um dos membros da família e que, infelizmente, o levou a óbito. E diz o texto que essa família, pelo menos o texto diz, né, e os estudiosos também citam, que era uma família muito conhecida dentro daquela cidade, dentro daquela aldeia chamada Betânia. Betânia ficava próxima a Jerusalém, mais ou menos 3 quilômetros de Betânia, que era uma aldeia, até Jerusalém. E diz o texto que essa família, além de ser conhecida, era possivelmente uma família de posses, porque diz o texto que muitos judeus vieram da capital, Jerusalém, a essa aldeia, para consolar Marta e Maria pela perda do seu irmão. Além disso, diz o verso 1, que Maria, isso vai acontecer no capítulo 12 ainda, o capítulo posterior a esse que nós estamos estudando, de que a Maria, ela derrama um bálsamo, que era um perfume muito caro, aos pés do Senhor Jesus. Ela unge o Senhor Jesus. Não era qualquer um que tinha condições de comprar aquele perfume. Diz também que o local onde Lázaro foi sepultado, que era uma gruta, era uma espécie de túmulo pessoal. Não era todo mundo que era sepultado nesses locais. Também, Jesus diversas vezes parou para, com seus 12 discípulos, jantar na casa dessa família. Não era qualquer pessoa que tinha condições de dar uma janta para 12. Isso era muito frequente. Lucas vai contar isso,
João também vai contar isso no capítulo 12, de que eles iam até lá para jantar com essa família. Então, não só era uma família conhecida, mas também era uma família de posses. Mas o texto diz, falando a respeito de Lázaro, quanto também a respeito dessa família, no verso 5, que Jesus amava os três. Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Era muito mais do que amigos, era alguém que ele amava essa família. Porém, mesmo ele sendo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tendo o poder de vida e de morte, e amando essa família, ele permitiu com que essa família viesse passar por frustração, aflição, dor, sofrimento, morte. Já parou para pensar nisso? Como é que isso pode acontecer? Como é que o texto é enfático? Por 2 ou 3 vezes pelo menos, o texto diz, quando a Marta e Maria envia os mensageiros a Jesus, dizendo, aquele a quem amas, está muito enfermo. Depois o verso 5 diz, Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. Depois os próprios judeus, vendo Jesus chorar, dizem, olha quanto ele amava essa família. Como alguém que tem poder e autoridade nas suas mãos, permite com que uma família tão amada, tão querida, padeça, sofra aflição, tribulação, morte? Por que Deus age assim na nossa vida? Por que Ele permite com que situações dessa natureza aconteçam comigo e com você? O texto nos mostra de que Ele permite com que essas coisas aconteçam, porque Ele tem propósitos por trás da nossa aflição. Ele tem propósitos por trás do nosso sofrimento. Não é que Ele nos deixou de amar, não é que Ele deixou de ter o seu poder, a sua autoridade, não é que Ele nos abandonou, muito pelo contrário. O seu amor é fruto de propósitos que Ele tem, melhor dizendo, nas aflições que nós passamos. E esse é o tema da mensagem que eu quero trabalhar com você nessa noite. Os propósitos de Deus em meio às nossas aflições. E esse texto nos mostra que em meio às nossas aflições, Jesus tem 4 propósitos, pelos quais Ele permite com que passemos pelas aflições. E o primeiro propósito é manifestar a sua glória. Verso 1 ao verso de número 5, a palavra do Senhor nos fala dessa tão famosa família amada pelo Senhor Jesus e que estava passando por uma aflição. Marta, Maria estavam aflitas por conta da enfermidade do seu irmão Lázaro. Essa família era natural de Betânia, como eu já disse na introdução, 3 quilômetros de Jerusalém. E também fala da piedade de um dos membros dessa família, que foi Maria, onde ela derrama um perfume muito caro, um bálsamo, aos pés do Senhor Jesus. Como eu já disse, isso vai acontecer mais à frente. João já está adiantando, dizendo que essa Maria que morava aqui em Betânia, com essa família, é aquela mesma Maria que derramou aquele perfume muito caro aos pés do Senhor Jesus, falando da devoção dela. E em meio a essa aflição que essa família estava passando, a Marta e Maria enviam até Jesus, que não estavam em Betânia, enviam até Jesus mensageiros dizendo, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Aquele a quem ama está enfermo. E é nesse instante que essa má notícia chega ao Senhor Jesus, que Ele dá uma resposta com o Evangelho. Mas como assim, pastor? O Evangelho é uma boa notícia, não é isso? A tradução nome Evangelho é boas novas, uma boa notícia. E a boa notícia é, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. E o texto, no verso 5, diz o quanto o Senhor amava essa família. O quanto o Senhor amava essas 3 pessoas. Sabe o que é que a gente aprende nesse texto? Nesses versos? Esses versos nos mostram que aquele a quem Jesus ama, ou aqueles a quem Jesus ama, também passarão por aflições. Deus não nos salvou e não nos colocou dentro de uma bolha, impermeáveis às aflições da vida. Deixa eu ser mais claro para você. Aqueles aos quais Jesus ama, também ficarão
desempregado e muitas vezes sem conseguir pagar as contas. Aqueles aos quais Jesus ama também terão falência na sua empresa, ou podem. Aquele aos quais Jesus ama também contraem doenças graves. Aqueles aos quais Jesus ama também sofrem acidente automobilístico. Aqueles aos quais Jesus ama também são assaltados, têm sua casa furtada. Aqueles aos quais Jesus ama também têm sérios problemas na família e na sua vida conjugal. Aqueles aos quais Jesus ama também terão depressão. Nós olhamos para essa realidade e nós entendemos que nós temos uma visão a respeito de Deus muito equivocada, fruto de uma teologia equivocada. É da seguinte forma: se eu fizer tudo certinho, se eu dizimar, ofertar, tiver vida de oração, leitura da palavra de Deus, fizer boas ações, for assíduo na igreja, me desviar do mal, aí nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Essa é a teologia equivocada que nós temos. É que se eu fizer tudo certinho, o mal nunca vai me atingir. E esse texto nos mostra que isso é um ledo engano. Porque sim, nós passaremos por tribulações, passaremos por aflições. E isso não é fruto de que Deus nos abandonou. Isso não é fruto de que Deus nos entregou a nossa própria sorte. Ele permite com que essas situações aconteçam na nossa vida para manifestar a sua glória. Traduzindo, para manifestar o seu poder. Um dos homens que Deus mais amou na Bíblia é Jó. E vocês conhecem a história de Jó. Temente a Deus, se desviava do mal, excelente pai, marido, cidadão, honrava a Deus. Jó capítulo 1 dá as descrições de Jó, um homem magnífico. Eu queria ter um membro, não que a gente não tenha, mas mais membros como Jó na nossa igreja, com a ética de Jó, com a moral de Jó, com a piedade de Jó. Mas diz o texto, que mesmo Jó, tendo todas essas características, que levou Deus a confrontar Satanás com a vida desse homem, porque disse: viste meu servo Jó, homem temente a Deus, se desvia do mal e tudo mais. Satanás diz: também o Senhor dá de tudo a ele. O Senhor diz: vai, tira tudo que ele tem. Você não vai tirar a vida dele, mas tire tudo que ele tem. Jó perde a sua saúde, Jó perde todos os seus filhos, Jó perde todas as suas finanças. E ele continua fiel a Deus. É verdade, Jó lamenta, Jó chora. O livro inteiro de Jó são as aflições que Jó passa. Mas lá no capítulo 42, quando Deus manifesta a sua glória e o seu poder na vida de Jó, nós vimos e lemos aquela maravilhosa declaração de fé: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Hoje eu tenho uma experiência contigo que eu nunca tive. Hoje eu tenho um relacionamento com o Senhor que eu nunca tive. É por essa razão que as aflições que nós passamos na nossa vida não é sinônimo de que Deus deixou de nos amar, de que Deus nos abandonou. Ele permite isto para manifestar a glória dele na sua e na minha vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28 fala a respeito disso. É por essa razão que o primeiro propósito pelo qual Deus permite com que passemos pelas aflições é que Ele quer manifestar a glória dele na nossa vida. Foi por essa razão que Ele manda esse evangelho, essa boa notícia às irmãs, dizendo: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Deus será glorificado em meio a essa dor. Deus será glorificado em meio a esse problema. Deus será glorificado em meio a essa aflição que muitos de nós estamos passando.
Mas um segundo ensino que a palavra de Deus põe diante de nós, pelo qual ele nos permite passar pelas aflições, é para aumentar a nossa fé. E isso está no segundo encontro que o Senhor Jesus tem. O primeiro encontro foi com os mensageiros que vieram com essa má notícia. O segundo encontro agora é com seus discípulos, aos quais estão ao seu lado. E do verso 6 ao verso de número 16, a palavra do Senhor diz que depois que Jesus ele ouve essa má notícia, de que Lázaro estava gravemente enfermo, propositalmente, ele ainda demora mais 2 dias, como diz o verso de número 6. Ele demora mais 2 dias, e ele faz isso propositalmente. Ele não ouve a notícia e diz, pessoal, arruma tudo aí, vamos lá, vamos correr, né? A gente precisa ir até Betânia, Lázaro está enfermo, e vai que eu não chegue a tempo e ele morra, né? Como é que vai ficar agora a afirmação que eu acabei de fazer a esses mensageiros? Como é que fica agora essa notícia que chegou lá a Marta e a Maria, porque eu disse que a enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória de Deus? Então vamos lá, não vamos perder tempo. Não. Propositalmente, Jesus disse, eu vou ficar mais 2 dias aqui. Isso, de forma muito clara, nos mostra que se Jesus chega a tempo, porque ele poderia ter chegado a tempo, era mais uma cura, entre tantas curas que ele já havia praticado. Sendo que o que ele queria era algo maior. Ele não queria a cura, ele queria a ressurreição de Lázaro. Por esse motivo e por esse intuito, ele fica, como diz o texto, mais 2 dias. E é nesse momento que, quando ele tem essa ideia de voltar à Judeia, os discípulos dizem, o senhor está de brincadeira. A gente acabou de sair de lá, o pessoal queria te apedrejar, porque o senhor disse que era o próprio Deus, era o Filho de Deus, curou um cego lá e tudo mais. O pessoal queria te matar. E o senhor quer voltar para lá? E Jesus conta uma espécie de alegoria. Ele diz, olha, não são 12 as horas do dia que tudo está claro, não é? A gente precisa fazer as obras enquanto está de manhã, porque se chegar à noite alguém pode tropeçar. Ele está usando essa alegoria para dizer, olha, enquanto eu estou aqui com vocês, porque daqui a alguns dias, daqui a 1 semana Jesus seria morto. Ele diz, enquanto eu estou aqui com vocês, eu preciso fazer as obras de Deus. Eu sou como o sol, eu sou como a luz, e eu estou aqui exatamente para isso, para que as pessoas vejam essa luz. Mas quando as trevas chegarem, que é o momento da minha morte, eu não estarei mais com vocês, a situação vai ficar mais difícil. Mas enquanto eu estou aqui, eu preciso fazer as obras de Deus. E é nesse momento que a gente ouve uma, mais à frente, declaração de fé de Tomé, porque Tomé diz, olha, se ele vai até lá, a gente vai com ele, porque a gente vai morrer também. Né? É verdade que mais à frente, Tomé, ele vai titubear na sua fé, ele vai duvidar, mas aqui Tomé está exercendo a sua fé. A gente vai com ele, que a gente vai morrer também. Sendo que, nesse interim, Jesus ele usa um eufemismo para falar da morte de Lázaro. Ele diz, olha, a gente vai voltar porque Lázaro adormeceu. Lázaro está dormindo. Assim, Senhor, é brincadeira, Senhor. A gente vai voltar para lá, Lázaro está dormindo, vamos com calma, né? Vamos ver o que a gente pode fazer, porque se ele está dormindo, ele vai acordar. O pessoal já está querendo matar a gente lá, a gente vai voltar, Lázaro está dormindo, então dá tempo. É aí que claramente Jesus sai do eufemismo, do dormiu para morreu. Lázaro, ele morreu. Lázaro, ele veio a óbito. E é nesse instante que Jesus conta o objetivo pelo qual ele não se adiantou indo até Betânia. O objetivo está no verso 15, acompanhe comigo. Diz assim: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Sabe por que ele morreu? Sabe por que eu permiti com que ele morresse? Sabe por que eu não fui apressado e cheguei lá para curar ele? Por conta de vocês. Por conta de mim, por conta de vocês. Mas como assim? Para que a fé de vocês aumente, para que vocês possam crer. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Não é que os discípulos não criam em Jesus. Este é o 7º milagre aqui feito por Jesus. Entre tantos, esse é o 7º. Os discípulos já viram muita coisa Jesus fazendo. Sendo que o objetivo de Jesus, porque ele sabia aquilo que os discípulos iriam passar um pouco mais à frente,
era aumentar a fé desses discípulos. Jesus seria morto, Jesus seria crucificado, os discípulos seriam dispersos. Jesus sabia o que eles iriam passar. E o que é que Jesus está querendo aqui? É trabalhar a fé desses discípulos para enfrentar o que viria mais à frente. Por essa razão, Jesus está dizendo, propositalmente, eu permiti Lázaro morrer, por conta de vocês, para aumentar a fé de vocês. Por essa razão, esses versos nos mostram que propositalmente Jesus ele permite a morte de Lázaro para aumentar a fé dos seus discípulos. Isso nos traz uma lição muito importante. Todos nós, se não a maioria daqueles que estão aqui, são discípulos do Senhor Jesus. Você já crê em Jesus. Você já é servo dele. Mas isso não é sinônimo de que a minha e a sua fé está no nível que ele quer com que nós cheguemos. Significa dizer que o fato de sermos discípulos é só o primeiro passo. O segundo passo é que nós, como discípulos, tenhamos a fé que ele quer com que a gente tenha. Ou seja, nem todos aqui nessa noite estão no mesmo nível de fé que o Senhor Jesus quer de nós. É por essa razão que, em primeiro lugar, ele quer nos salvar e ele nos salva. Ele nos transforma em seus discípulos. Mas ele sabe que isso não basta. Ele quer mais do que isso. Ele quer com que a nossa fé chegue na altura, no limite que ele deseja. Isso aconteceu com Tomé, mais à frente. Isso aconteceu também com Pedro. Isso aconteceu com outros apóstolos, aonde ele quer trabalhar, aumentar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sendo assim, o que ele está fazendo aqui é exatamente isso, aumentar a fé dos seus discípulos. Mas, afinal de contas, como é que ele faz isso para aumentar a nossa fé? Como é que ele aumenta a minha e a sua fé, que somos discípulos? O texto já está nos mostrando. Ele permite aflições, tribulações, problemas, frustrações, para que a nossa fé aumente, para que a nossa fé cresça. Ele permite com que essas coisas aconteçam. E muitas vezes, ele permite o agravamento da situação, para saber até onde vai a minha e a tua fé. Deixa eu repetir. Muitas vezes, ele permite o agravamento e a impossibilidade da situação, para aumentar a minha e a tua fé. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Êxodo 14. O povo de Deus havia sido liberto do Egito. 400 anos estavam presos, escravos no Egito. Deus liberta o seu povo. E agora eles estão peregrinando no deserto. Até que Faraó vem com todo o seu exército atrás do povo de Israel, para matar o povo, para matar a nação de Israel. E agora eles estão fugindo, até que eles se deparam com o Mar Vermelho. Eles olham para frente, a impossibilidade, é um mar, não tem barco, não tem nada aqui, não tem lancha, não tem helicóptero. A gente olha para trás, é Faraó com todo o seu exército, com a faca no dente para matar todo mundo. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, o que é que eu faço da minha vida? E é naquele momento que o povo se desespera. Moisés não sabe o que fazer, ele clama a Deus. E quando ele clama a Deus, Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Moisés pega o seu cajado, aponta para o mar se abre, o restante da história você já sabe. Uma impossibilidade diante do povo. Mas Deus estava trabalhando a fé do seu povo para saber, eu quero saber até onde vocês vão. Se vocês creem ou não em mim. E como é que Deus permite, como é que Deus faz isso para aumentar a nossa fé? Como eu já disse, permitindo aflições, tribulações na nossa vida. Se você não passa por esses momentos, você é um menino na fé. Você pode ter 30, 40, 50 anos de crente, mas se você não passou por tribulação e aflição, você não passa de um menino na fé, você é um imaturo. Porque a forma que Deus faz com que venhamos a crescer, a amadurecer, a ficar maduros na fé, são as aflições, são as perturbações, são as tribulações que nós passamos.
Se assente com uma pessoa mais madura na fé aqui da igreja. Sente para ouvir os seus relatos. O que essa pessoa já passou na sua vida? Você vai ver que aquele nível de maturidade que aquela pessoa tem é fruto daquelas aflições, daquela dor, daquele sofrimento, daquela angústia que aquela pessoa passou. Por essa razão, esse é o segundo motivo pelo qual Deus permite com que passemos por aflições. Primeiro, manifestar a sua glória, o seu poder. Segundo, aumentar a nossa fé. Mas o terceiro objetivo pelo qual Ele permite com que passemos pelas aflições, não é só para aumentar a nossa fé, é para fortalecer a nossa fé. Verso 17 ao verso de número 37. Agora, Jesus tem um terceiro encontro. Já não é mais com os mensageiros que vieram com aquela má notícia, já não é mais com os seus discípulos, agora ele se volta para Marta e para Maria. E diz o texto, a partir do verso de número 17, que Lázaro já estava sepultado há 4 dias, quando Jesus chega naquela região. E muitos vieram de Jerusalém até Betânia, para consolar as irmãs, que acabaram de perder o seu irmão. E é nesse instante que o verso 20, até o verso de número 27, fala do diálogo que Jesus tem com Marta. Verso 20 diz assim: Marta, quando soube que via Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Esse diálogo de Marta com Jesus é um diálogo de frustração e fé. Porque ela, quando ouve que Jesus está se aproximando, ela corre ao seu encontro. Maria ainda fica chorando em casa, mas ela corre ao seu encontro. Diz, Senhor, se o Senhor chegasse a tempo, o meu irmão não teria morrido. Eu sei que tu tens poder. Eu sei que tu tens autoridade para curar os enfermos, ainda que seja uma doença grave. Olha, se o Senhor tivesse chegado há 4 dias atrás, ele ainda estaria vivo, mas agora não tem muito o que se fazer. Porém eu sei que tudo que pedires ao Pai, Ele pode te conceder. É um misto de frustração e fé. E o Senhor Jesus diz, olha, o teu irmão vai ressurgir, ele vai ressuscitar. Marta diz, Senhor, disso eu não tenho dúvida, eu sei que no último dia, no dia da tua vinda, no dia do teu retorno, no dia que haver a transformação de todas as coisas, ele vai ressuscitar, eu creio nisso. Jesus olha para ela e diz, Marta, eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou você pensa que Abraão está morto? Ou você pensa que Moisés está morto? Ou você pensa que os profetas estão mortos? Ou você pensa que aqueles que creram em mim, antes de você, estão mortos? Eles já estão com o Pai. Ele pode não estar aqui na presença sua, Marta, mas eles já estão na presença do Pai. Eles não morreram. Eles vão ressurgir. Mas aqueles que estão vivos, que creem em mim, não morrerão também eternamente. Você crê nisso? Ela diz, eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo. Eu creio que tu és o Filho de Deus, aquele que deveria vir. Eu creio nisso. Eu creio que tu és o enviado de Deus. Ela estava lançando para o futuro coisas que Deus diz, eu quero fazer agora. Você está diante daquele que é a vida. Eu posso transformar a tua história. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida. É por essa razão que Jesus está fazendo essa afirmação. Diz o texto, um pouco mais à frente, que Maria faz a mesma coisa. Ela vem até o Senhor Jesus e diz, olha, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. Diferente de Marta, ele não diz nada a Maria, apenas diz, onde foi que vocês sepultaram ele? Jesus, ele se encaminha até o túmulo, até que era uma gruta, a qual tinha uma pedra lá, e diz o texto que Jesus, ele se comove. É o menor versículo da Bíblia, e Jesus chorou. Isso mostra que ele sente a minha e a tua dor.
Ele vê cada lágrima que você derrama escondido das pessoas. Ele vê essa dor que muitas vezes você está sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Ele sabe. Ele sabe muitas vezes as aflições que você passa, as lutas que você passa. Aonde muitas vezes você tem que interpretar um personagem, mas por dentro você está quebrado. Ele conhece, ele sabe essa dor, esse sofrimento, essa angústia. Ele chora com você. Ele não é um Deus, como a gente já canta diversas vezes aqui, que vive longe lá no céu sem se importar comigo. Não, mas agora ao meu lado está. Ele sabe a nossa dor e o nosso sofrimento. Ele se compadece, porque Ele passou e pelas nossas aflições. Ele sabe o que é que a gente passa. Ele sabe o que é ser rejeitado, porque Ele foi rejeitado. Ele sabe o que um morador de rua passa, porque ele não teve nem onde reclinar a cabeça. Ele sabe o que é ser traído, porque ele foi traído por Judas. Abandonado, porque ele foi pelos seus discípulos. Ele sabe o que é passar por escassez, porque no deserto ele passa por isso, quando ele está sendo tentado. Ele sabe a dor e o sofrimento dessa vida, porque ele passou na pele. É por essa razão que diz, Jesus chorou. Porque ele se compadece daquela situação. E é nesse momento que há uma contestação e uma pergunta. Porque há dois grupos que olham para Jesus chorando e dizem assim, olha como ele amava essa família. Realmente ele amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. Mas há um segundo grupo que começa a fazer uma crítica, né? Diz assim, olha, se ele acaba de curar um cego de nascença, está lá no capítulo de número 10, né? Não poderia ele também ter curado, chegado a tempo e curado a Lázaro? Se realmente ele amasse a Lázaro, por que ele não veio a tempo? Por que ele não chegou a tempo para fazer essa cura? Se ele realmente nos ama, por que ele permite com que passemos pelos problemas e aflições que nós passamos? Nós que oramos, que somos crentes, que cantamos os louvores de que Deus me ama, de que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Ele manifesta o seu amor por mim. Então por que Ele não faz o que eu estou pedindo? Por que Ele não responde às minhas orações? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você está esperando uma resposta de Deus? Nessa dor, nessa aflição, nesse problema que você tem levado a Ele? Há quanto tempo você está esperando uma resposta de Deus? Há quanto tempo você tem pedido oração? Há quanto tempo você tem aguardado uma resposta? E nada tem acontecido. Às vezes nós oramos, nós clamamos, nós levamos os nossos pedidos de oração na igreja, inclusive no final do culto, pastor, eu quero pedir oração por isso, por aquilo, tal. Nós pedimos oração às pessoas que são mais maduras na fé, a situação não muda, a situação só se agrava, e a gente começa a duvidar do amor de Deus. Será que Ele me ama mesmo? Porque parem para pensar, qual foi a notícia que Marta e que Maria receberam dos mensageiros? Essa enfermidade não é para morte, mas é para a glória de Deus. Elas guardaram essa palavra. Olhava para Lázaro, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E a situação de Lázaro se agravando. No outro dia, a situação de Lázaro estava pior. Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E a coisa só piora, a coisa só se agrava. O quadro de saúde de Lázaro piora mais ainda. E elas continuam fazendo essa declaração de fé. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Até que chega a notícia, infelizmente não há mais nada o que fazer, Lázaro morreu. E eu fico imaginando Marta e Maria dizendo, o que é que eu faço agora com essa declaração de fé? O que é que eu faço agora com esses textos da Bíblia que eu li, não me ajudou em nada? A aflição foi pior, a situação não mudou, se agravou, piorou. O que é que eu faço com isso agora? Eu orei, eu busquei a Deus, eu jejuei. E agora o que é que eu faço com tudo isso? Esse texto nos mostra que Deus tem um tempo de agir diferente do meu e do seu tempo. Ele não age como você quer, da forma que você quer,
nem no seu tempo. Por essa razão, Jesus demorou a chegar até esse local. E por essa razão, quando ele chega diante de Marta, ele faz a pergunta: você crê naquilo que eu disse para você? Você crê em mim? Porque você acabou de dizer que tudo que eu pedi ao Pai, o Pai vai me atender. Você acabou de dizer que crê que eu sou o Cristo, o enviado de Deus. Você crê mesmo nisso? Às vezes, nós temos uma declaração de fé linda, mas só da boca para fora. Na prática, é outra coisa. Nós cantamos, nós oramos, nós afirmamos as verdades das Sagradas Escrituras, de que Deus é o Deus dos impossíveis, que Ele pode mudar a nossa sorte, que Ele pode abrir a porta, que Ele pode trazer cura, que Ele pode prosperar, que Ele pode abençoar. Mas quando o tempo passa e nada acontece, como é que nós reagimos? Quando a aflição só aumenta, como é que nós agimos? Quando aquela situação se torna impossível, como é que nós agimos? A fé continua intacta? A declaração de fé feita pela boca se confirma nas ações? É isso que Jesus está ensinando a Marta. Você crê nisso, Marta? Crês que eu sou Cristo? Crês que eu sou a ressurreição e a vida? O fator tempo, muitas vezes, tem a capacidade de fazer com que a nossa fé venha a esmorecer. A Bíblia está repleta de exemplos do fator tempo, sendo um instrumento usado por Deus para testar a fé dos crentes. Por exemplo, Gênesis capítulo 15. Em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, olha, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar um filho e tal. Abraão não podia ter filhos, a esposa dele também não podia ter filho, e ele sai acreditando nessa promessa. Os anos se passam, concretização dessa promessa, que é bom? Nada. Abraão diz: olha, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que eu não estou assim, variando das ideias? Aí Gênesis capítulo 15, está Abraão dentro da sua tenda, triste de noite, refletindo a respeito disso. Aí Deus diz: Abraão, sai da tua terra. Ele fala, né? Deus fala com Abraão naquele momento, e Abraão começa a dizer: Deus, olha, o Senhor me prometeu, o Senhor disse que ia fazer, disse que ia me dar um filho, uma descendência, uma terra, mas nada, aconteceu nada. Será que eu criei em vão? Deus pega Abraão: Abraão, sai daqui, sai dessa tenda. Isso aqui está te limitando, sai daqui. Abraão, olha as estrelas do céu. Você pode contar essas estrelas? Não. Assim será a tua descendência, Abraão. E diz o texto: e Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quer ver um outro exemplo? Marcos capítulo 4 cita Jesus e os discípulos dentro do barco. E diz o texto que durante a madrugada uma tempestade se levanta, as ondas começam a jogar o barco de um lado para o outro, quase levando o barco a pique. E os discípulos se desesperam dentro daquele barco e dizem: a gente vai morrer. E quando eles olham, Jesus está dormindo. E eles dizem: mestre, acorda. Será que o Senhor não se importa conosco? Será que a gente vai morrer, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor se levanta, repreende o mar, repreende as ondas, dizendo: acalma-te, aquieta-te. E ele diz: olha, homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando? Quer ver um outro exemplo? Jairo, Lucas capítulo 8. Diz o texto que Jairo estava com a sua filha enferma. Ele era um homem de proeminência dentro da sociedade, uma autoridade entre os judeus, chefe da sinagoga, e ele vai até Jesus, porque a sua filha estava quase morrendo em casa, sua única filha. E ele chega até Jesus, e ele conta a sua história a Jesus. Jesus se levanta e vai em direção à casa dele, sem que havia uma multidão. As pessoas estavam apertando Jesus de um lado para o outro. A dificuldade de Jesus de chegar a tempo na casa de Jairo, e a filha dele quase morrendo. E é nesse interim que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela chega diante do Senhor Jesus e toca na orla das suas vestes. E naquele momento o Senhor diz: quem me tocou? Aí Pedro diz: Senhor, essa confusão aqui em torno do Senhor. Você diz: quem me tocou? Todo mundo está te tocando. Diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. O resto da história vocês conhecem, mas eu fico me colocando como pai no lugar de Jairo.
dizendo: Senhor, adianta esse negócio aí, né? Tá bom, o Senhor fez esse milagre, a mulher te tocou, deixa discurso para depois, vamos lá, depois o Senhor volta aí, explica quem tocou, quem não tocou, quem deixou de tocar, vamos lá, minha filha está quase morrendo. Quando ele chega na casa de Jairo, ele tem a triste notícia: Jairo, não incomode mais o mestre, tarde demais, tua filha veio a óbito. Eu fico olhando a frustração no rosto de Jairo. A mesma coisa de Marta e Maria: se ele tivesse vindo a tempo, se aquela mulher não parasse a gente no meio do caminho, se não fosse aquela multidão, daria tempo. Mas agora não tem muito o que fazer. Sabe qual é a resposta de Jesus para Jairo? Jairo, não temas, crê somente. Tua filha está dormindo. O pessoal começa a rir. Jesus faz com que todos saiam. Só fica ele, Jairo, a mãe da criança, o milagre acontece, a menina ressuscita. É por essa razão que Lucas, capítulo 18, Jesus conta a parábola da viúva e do juiz. Uma mulher sem recursos, viúva, desprezada, mas que vai até um juiz, a maior autoridade, pedir para que ele julgasse a sua causa. O problema é que esse homem não temia nem a Deus, nem a homem nenhum, desprezou aquela mulher. Mas pela insistência daquela mulher, porque levou tempo, ela ficou insistindo, até que ele responde a causa daquela mulher. Sabe qual é a conclusão que Jesus faz dessa parábola? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em atendê-los? Não fará Deus justiça aos seus eleitos, aos seus escolhidos, embora pareça demorado? Não fará Deus justiça? Olhe para a história dessa mulher. Ela venceu o fator tempo. Ela não deixou com que o tempo, com que as aflições, com que as angústias impedissem ela de ir até esse juiz e insistir em oração para que ele julgasse a sua causa. Mas como é que a fé dessa mulher é manifesta? A insistência dela em não deixar com que as impossibilidades e as aflições da sua causa viesse a impedi-la de ir até Jesus. É por essa razão que Deus permite as aflições na nossa vida, para fortalecer a nossa fé. Porque em algum momento a nossa fé vai esmorecer. Foi assim com Marta, né? Senhor, eu acredito que Tu és o Cristo, tudo que o Pai te pedir, o Senhor vai fazer e tal. Mas houve um momento que a fé dela vai esmorecer e Ele precisa dizer: você crê mesmo nisso que você está dizendo? Essas aflições que você tem passado, quando você olha para mim, você crê que eu posso mudar a tua sorte? Você crê que eu posso responder às suas orações? Você crê que eu posso mudar o quadro, ainda que esse quadro seja impossível aos teus olhos? É por essa razão que Paulo, na sua carta aos Romanos, citando o Antigo Testamento, diz: o justo viverá pela fé. Não é por aquilo que os olhos veem, é pela fé, é por aquilo que eu creio. Não é por aquilo que eu sinto, é por aquilo que eu creio. Não é por aquilo que eu vejo, é por aquilo que eu creio na palavra de Deus. Se Ele disse, Ele vai cumprir, ainda que as impossibilidades se levantem diante de mim e de você. Mas sabe qual é o quarto propósito pelo qual Deus permite com que passemos pelas aflições? O quarto propósito é que Ele quer usar a nossa vida como testemunho para o anúncio do Evangelho. Ele quer usar aquela dor, aquele sofrimento, aquela tribulação, aquela angústia, para mostrar aos outros que ainda não conhecem a Ele, um testemunho de quem Ele é, através da minha e da sua vida. Isso Ele vai dizer do verso 38 ao verso 46, agora é um outro encontro. Agora é um encontro de Jesus com Lázaro. Ele já se encontrou com os mensageiros, ele já se encontrou e falou com seus discípulos, ele já falou também com Marta e Maria, agora ele e Lázaro. O texto diz, a partir do verso de número 38, que Jesus ele vai até o túmulo e ele dá uma ordem. A ordem é: tirai a pedra. E é nesse instante que a frustração de Maria, aliás de Marta, é exposta. Porque ela diz: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias, faz 4 dias que nós sepultamos ele, se a gente remover essa pedra dessa gruta, o mau cheiro aqui vai se espalhar, o corpo dele já está em decomposição, então
deixa aí, deixa essa pedra aí, não vamos mexer nessa pedra não, deixa essa pedra aí dentro, deixa essa pedra aí, tapando essa gruta. E é nesse instante que o Senhor Jesus diz, verso 40, eu não disse a você, que se você cresce, você veria a glória de Deus? Você acabou de dizer que cria em mim, que eu era o Cristo. Você acabou de dizer que tudo que eu pedi ao Pai, o Pai me concede. Você não disse isso? Foi só da boca para fora ou você crê nisso? Foi só para fazer média comigo? Ou você crê mesmo nisso? É só porque a multidão está cantando, que você está cantando também? Mas você não crê nisso? Ou você crê? Você crê mesmo nisso? E é nesse instante que é dada a ordem, aquela pedra é removida, aquela pedra é retirada. E aí Jesus faz uma oração. Eu acho interessante a oração que Jesus faz. Vê se o verso 41 e verso 42. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. O verbo ouvir não está no presente. Percebeu? O verbo ouvir está no passado. Jesus não está orando agora pela ressurreição de Lázaro. Ele está agradecendo. Ele levanta os olhos ao céu e dá graças ao Pai. Ele não está pedindo, ressuscita Lázaro agora, Pai. Lá onde ele estava, quando ele soube que Lázaro havia morrido, no percurso, no caminho, ele ora ao Pai, para que esse milagre, essa cura fosse, aliás, esse milagre fosse feito, cura não, esse milagre fosse feito, essa ressurreição fosse feita. E quando ele chega agora, ele diz: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. O Senhor ouviu aquela oração que eu fiz, agora eu estou te agradecendo. Agora, eu estou fazendo essa oração, Pai, não é porque eu não creia que o Senhor não me ouve. Eu estou fazendo essa oração para que o povo ouça, esses que estão aqui ao meu redor, ouça que tu me enviaste. Eu estou aqui para glorificar o teu nome. Então, o meu objetivo é te glorificar em meio a essas pessoas, para que eles saibam que tu me enviaste, para a salvação deles, para a libertação deles. E é por essa razão que Jesus faz essa oração. E aí ele dá uma ordem de comando: Lázaro, vem para fora. E naquele instante Lázaro sai. Lázaro vem, envolto em faixas, que era muito comum no enterro daquela época. Jesus naquele momento diz: olha, tire as faixas, deixe com que ele vá, né? Deixe com que ele vá fazer a sua higiene, aquilo que ele deve fazer, deixe com que ele vá, tire essas faixas dele. Ele sai da morte para a vida. E é nesse instante que há duas reações, verso 45 e verso 46, mostra duas reações. A primeira reação é: aqueles que viram Jesus praticar esse milagre, creram nele, depositaram a sua fé nele, começaram a olhar não para o milagre apenas, mas que ele realmente é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, que ele é aquele que foi enviado para a salvação. Mas existe um outro grupo, porque o texto diz: porém, outros foram até os judeus. Eles viram aquele milagre, mas não houve salvação nem conversão ali. Eles foram para dizer: olha, é algum tipo de bruxaria. Eles vão até os judeus para dizer o que tinha acontecido, não porque creram em Jesus, mas eles foram para dizer o que tinha acontecido. Tanto é que os fariseus depois querem matar Jesus. O plano começa a ser arquitetado mais à frente para matar Lázaro e depois matar Jesus também. Eles não creram no Senhor Jesus. São duas reações. Quais são as lições que nós podemos aprender dessas realidades que acabamos de ler nesse trecho? A primeira delas: que pedra está impedindo com que os milagres de Deus se manifestem na sua vida? Perceba, a condição, segundo esse texto aqui, a condição para que Deus fizesse o milagre era remover a pedra. Essa era a condição. Porque Jesus diz: tirai a pedra. Não vou fazer isso não, eu posso fazer isso. Posso ordenar essa pedra aqui, se rasga, se abre, se quebra, Lázaro sai. Não, vocês vão ter que fazer isso. Tirai a pedra. Que pedra está impedindo com que o milagre de Deus se manifeste na minha e na sua vida? Será que é a pedra do orgulho? Você é orgulhoso? Você não tem humildade? E Deus quer fazer um milagre na tua vida, mas tu é orgulhoso.
povo de dura serviço, onda de nariz empinado, se acha. Será que é a pedra da falta de perdão? Onde Deus já disse que você tem que perdoar aquela pessoa, mas você não abre mão disso? Você continua com falta de perdão? Será que é a pedra da maledicência? A tua língua é maior do que o teu corpo? Você fala de todo mundo? Você gosta de falar mal dos outros? Fofoqueiro? Será que é a pedra da murmuração? Ao invés de ter um coração grato a Deus, você murmura? Será que é a pedra da preguiça? Você até ora, você até sabe o que é que tem que se fazer, mas você não toma uma atitude? Preguiçoso, preguiçosa. Será que é a pedra da avareza? Você ama o dinheiro mais do que a Deus? Será que é a pedra da má administração financeira? Onde não é que Deus não te abençoa, mas a má administração tem levado você a sempre ficar no vermelho? Será que a pedra é essa? Será que é a pedra da incredulidade? Porque você declara as verdades, as mesmas que Marta declarou, mas na hora que os problemas e as aflições chegam, a sua incredulidade se manifesta. Será que é incredulidade? Será que é a pedra de pecados não abandonados? Pecados esse que Deus já falou comigo e com você. Que pedra ou quais são as pedras que estão impedindo com que os milagres de Deus se manifestem na minha e na sua vida? Lembre-se, a glória de Deus só se manifestará na nossa vida se nós, não anjos que vão descer para fazer o que a gente tem que fazer, se nós removermos da nossa vida coisas que estão impedindo a manifestação de Deus, os milagres de Deus na nossa vida. Quais são as pedras que você está precisando remover? Ainda nesse mesmo texto, uma outra verdade que nós podemos tirar é, se você não quer remover essa pedra, que desculpa você está dando para não remover essa pedra? A desculpa de Marta foi qual? Senhor, já cheira mal, é de 4 dias, não vamos mexer nisso não, deixa aí, está ruim, mas está bom, não é? Vai que a gente tira essa pedra, o mau cheiro, não, deixa aí, não vamos mexer nisso não. Que desculpa nós estamos dando para não retirar essa pedra que nós sabemos que temos que tirar? Mas há 1, 2, 3, 4 e lá não sei quantos anos nós estamos dando desculpas para não retirar essa pedra. Que desculpa nós estamos dando? E esse texto também nos mostra, ainda dentro desse mesmo texto, que quando Deus transforma a nossa sorte, quando nós removemos a pedra, quando nós não damos desculpas, quando nós obedecemos a palavra de Deus e removemos a pedra, Deus muda a nossa sorte, Deus muda a nossa situação, e Ele agora passa a usar a nossa vida como testemunho e como instrumento para falar dele para outras pessoas, para que outras pessoas também creiam nele, para que outras pessoas também tenham um encontro com ele. Foi assim que aconteceu com esses grupos. Um grupo olha para Jesus, vê aquilo que aconteceu e diz, eu agora creio nele. Era um momento de dor que essa pessoa estava passando, de aflição, de sofrimento, de tribulação. A gente acompanhou essa família, a gente acompanhou esse casal, a gente acompanhou esse irmão, a gente acompanhou essa irmã, a gente acompanhou esse problema com esse filho, com essa filha, a gente acompanhou esse problema com esse pai, com essa mãe, com esse marido, com essa esposa, com essa, enfim, com essa enfermidade dessa pessoa. A gente acompanhou, a gente viu a dor, o sofrimento, mas o que Deus fez na vida dessa pessoa, eu creio em Deus agora. Nós passamos a dar testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida. Porque a mesma coisa que aconteceu com Lázaro, aconteceu espiritualmente falando, comigo e com você. Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. O que Deus fez com Lázaro, trazendo Lázaro da morte para a vida, das trevas de uma gruta, de um túmulo para a luz, aconteceu comigo e com você. Ele nos tirou daquela morte espiritual, Ele nos tirou daquela prisão que nós vivíamos, Ele nos tirou daquela gruta, daquela sepultura espiritual, e nos trouxe para a vida, e nos trouxe para a luz, e agora nós podemos dar o testemunho
da nossa vida, daquilo que Deus fez para a vida de outras pessoas. É isso que acontece na vida de Lázaro sem que ele diga uma palavra. As pessoas olharam para Lázaro, daquilo que Deus fez na vida de Lázaro e creram em Jesus. As pessoas que te conheceram lá atrás, quando você vivia nas trevas, quando você era morto espiritual, agora passam a olhar para você e passam a dizer: eu também quero conhecer esse Jesus. Eu também quero ser discípulo de Jesus. Eu também agora deposito a minha fé nesse homem. Eu também passo a crer nele. É por essa razão que na minha e na sua vida Deus permite com que a gente venha passar por essas aflições, porque Ele quer dizer da seguinte forma: eu vou usar a tua vida para pessoas que primeiro podem estar moribundas na fé, fracas na fé, para que elas sejam fortalecidas, mas eu também quero usar para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, para que através da tua vida, para que através do teu testemunho, essas pessoas também creiam em mim e me sirvam como você também serve. Por isso Ele permite com que venhamos a passar por situações dessa natureza. Olhando para esse texto extenso, e aqui eu já quero encerrar, o que a gente pode resumir de tudo isso que a gente viu? Quando nós passarmos por aflições, assim como essa família passou, quando nós passarmos por tribulações, por aflições, quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus se esqueceu de você. Não pense que Ele lhe entregou a sua própria sorte, porque Paulo diz na sua carta aos Romanos: nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Não pense que Ele te abandonou, não pense que Ele se esqueceu de você, não pense que Ele te entregou a sua própria sorte, não. Mas sempre, ao olhar para esse texto, lembre-se: Deus está permitindo isso na minha vida, porque a glória dEle será manifesta na minha vida. Deus está permitindo esse momento ruim na minha vida para aumentar a minha fé. Deus está permitindo esse momento ruim na minha vida para fortalecer a minha fé. Deus está permitindo esse momento ruim na minha vida para que outros, através de mim, conheçam a Ele. Tudo vai redundar para a glória dEle e para o meu bem. Esse é o ensino que esse texto nos dá quando nós passarmos por aflições. Meu objetivo e meu intuito ao tratar esse texto com você é que você não se esqueça de que Deus nos ama e de que Ele tem propósitos por trás do nosso sofrimento e da nossa aflição. Amém? Deus nos abençoe e Deus continue aplicando a sua santa palavra ao meu e ao seu coração.